Nos anos 90, o Brasil foi tomado por uma histeria coletiva. Reportagens bizarras, programas de auditório e jornais sensacionalistas diziam que uma criatura misteriosa rondava fazendas e sítios, atacando cabras, galinhas e bezerros, sempre deixando um rastro seco, sem sangue. O nome dela? O lendário Chupa-Cabras. Esses boatos e lendas se tornaram tão fortes e ficaram tão enraizados no imaginário popular que é lógico que, em eventual momento, iriam ser adaptados para o cinema. E foi Rodrigo Aragão quem ousou a adaptar essa história macabra para as telonas. É importante você saber quem é Rodrigo Aragão. Bom, basicamente é um cara apaixonado por terror e ele é um dos nossos diretores mais renomados no cinema trash. Inclusive, dá pra ver muito da veia do Zé do Caixão nele, aquele cara que quer fazer o cinema de guerrilha mesmo, né? Independente, com financiamento coletivo, um investimento muito pesado em maquiagens e efeitos práticos para criar uma experiência bastante realista e mais brasileira, digamos assim, né? Você vai perceber isso em todas as obras dele, como Mata Negra, Mar Negro e entre outros filmes que ele fez ali que tem essa questão da fábula, né? Se eu não me engano, ele tem um universo compartilhado, digamos assim, que é chamado Fábulas Negras, que é sensacional. Todos os filmes deles têm esse mesmo tempero brasileiro, bastante violência, muitos palavrões, gore bastante explícito e efeitos práticos muito bons. Por quê? Porque Rodrigo Aragão é quem dirige, quem escreve, quem produz e quem faz as maquiagens e os efeitos práticos. Isso aqui é impressionante, tá? Antes que você se encante demais com essas questões positivas que eu estou trazendo, é importante ressaltar. Todos esses filmes que são independentes, eles têm alguns pontos negativos que podem afastar o grande público. A qualidade de imagem, algumas atuações, o limite orçamentário é perceptível, tá? Mas se você tiver uma mente mais aberta e der uma oportunidade para o cinema brasileiro, você vai ver que Rodrigo Aragão e os seus projetos trazem algo muito original, muito bacana, muito divertido de se ver, né? E aqui, na Noite do Chupa-Cabras, basicamente ele explora essa mitologia trazida ali do começo dos anos 90, né? Mistura um pouquinho disso, mas acima de tudo, o que ele não abre mão é de suas críticas sociais, de como ele aponta as feridas de que, no fundo, o monstro é a criatura menos assustadora e menos preocupante do filme, né? Aqui os verdadeiros monstros são as pessoas. Aqui no filme nós acompanhamos duas famílias, a família Silva e a família Carvalho. Primeiramente, a gente é apresentado ali para um personagem, Douglas, que está com a sua esposa Maria Alicia numa estação de trem. Ela está grávida, eles estão esperando o irmão do Douglas, que ficou de vir buscar eles ali. Se atrasa, dá para ver que ele está aborrecido, e eles resolvem ir caminhando a pé na direção da casa que eles estavam a caminho, né? E durante esse percurso eles encontram um cara fazendo o registro de uma onça que foi supostamente atacada em sua toca, né? Ainda a moça faz uma pergunta muito pertinente: que tipo de animal atacaria uma onça? E consegue vencê-la, né? E o cara que tá tirando a foto olha para ela e fala assim: é uma excelente pergunta, mas não é respondido, né? Então o rapaz mais ingênuo ali, o Douglas, pergunta: será que foi algum caçador? Daí, né, meio que dá um close nos ferimentos que a onça tem ali. Cara, não parecem ferimentos de arma de fogo, né? Enfim, eles vão avançando e encontram mais pra frente, no meio do caminho, o irmão do Douglas que ficou de buscá-los, né? E ele tava ali deitado debaixo de uma árvore, dormindo. Daí dá pra ver que ele é tipo super malandro, né? Ele ainda fala assim, tipo, é que tá muito quente. Aí eu pensei, vou esperar ficar um pouco mais fresco pra ir buscar vocês. Pô, daí não se comunicam, né? É legal porque assim, o filme não apresenta o período em que se passa essa história, ok? Você não tem
como datar, se ele se passa no começo do século, se ele é mais recente. As vestimentas são de pessoas muito simples, mas ninguém tem celular, não se fala nesse tipo de tecnologia, você não vê nenhum tipo de tecnologia, você não vê televisão, você não vê rádio. As armas de fogo aqui também são daquelas que você ainda tem que botar pólvora e botar aquele varetão para poder fazer a compressão da pólvora dentro do cano. Enfim, é um negócio bem rústico, né? Então a gente não tem ideia se isso é por conta da vida simples que essas pessoas têm, né, por falta de recursos, né, dinheiro, ou se literalmente é muito no passado. A gente não tem isso. O estilo de filmagem aqui também não consegue nos trazer essa identidade, né, visual, do tipo, vou citar um exemplo, o filme A Bruxa, né, lá de 2015, por exemplo, apesar da gente saber que eles estão gravando com baita equipamentos e câmeras ultra mega modernas, mas os filtros, a forma com que é filmado, dá a impressão que você está vendo um retrato de algo muito antigo. As vestimentas colaboram muito com isso também, a ambientação, tudo é perfeito naquele filme, onde você consegue ser imerso naquele universo do século XVII. Aqui a gente não sabe dizer, né? Isso pode ser um ponto negativo. A qualidade de filmagem não é só a resolução, tá? Eu me refiro que esses filtros que são utilizados, tem momentos que você não sabe se está de noite, se está de dia, por conta da iluminação artificial que eles usam em alguns momentos, né? Então, às vezes fica um pouco confuso. Mas a história que acompanha esse casal, eles vão até a mãe dele, né, do Douglas, e tu vê que ela é uma mulher muito religiosa, meio que tem um certo preconceito, porque a menina tá grávida, eles nem sequer são casados, enfim. Em algum momento eles falam de uma rixa com essa família Carvalho, uma outra personagem vem e né, verbaliza essa história para Maria Alicia, falando por que existe essa rixa com os Carvalho e tal. E o começo do filme já abre com um ataque para alguns animais, realizado por uma criatura no escuro que a gente só vê o brilho nos olhos, né? Então ali a gente não tem certeza ainda se tem uma criatura ou não tem, ou se esses ataques estão sendo provocados pela outra família. Então gera essa construção narrativa aqui muito interessante, muito pertinente. Rodrigo Aragão aqui conduz de uma forma que te deixa na dúvida em vários momentos, tá? Então o filme vai escalonando por uma violência desenfreada, tá? Vou falar mais né, sobre a trama na parte com spoilers, mas eu quero recomendar aqui, ó, se você gosta de filmes que são categorizados como trash, né? Então eles são filmes independentes, mas ele tem uma história original, atuações, algumas medianas, outras abaixo do mediano, para não dizer ruins, né? Porque, lembrando, é um projeto independente, né? Então eu acho que a gente tem que passar um pouquinho do pano em alguns momentos, porque a gente não está falando de uma superprodução, né? Então o grau de exigência nosso também tem que ser um pouquinho mais baixo. Mas o filme só não pode ter para mim, assim, ó, minha opinião, né? O filme ele pode ser ruim, ele pode ser lento, ele pode ser bom, pode ser excelente. Ele só não pode cometer um pecado, que é ser chato. E se tem uma coisa que esse filme e os outros filmes do Rodrigo Aragão não são, eles não são chatos. Nenhum deles. São todos muito legais, muito divertidos, interessantes. Alguns mais bem conduzidos do que outros, outros mais interessantes, mas eles sempre são bons. Bons filmes, tá? Nenhum deles é ruim, nenhum deles é chato. Se você categorizar o filme bom ou ruim por conta dos recursos dele, de produção, daí a gente pode entrar aqui num embate mais profundo sobre isso em outro vídeo, por exemplo, né? A gente vê filmes aí com produções muito melhores, qualidade de imagem muito superior, direção assim, ó, câmeras e tudo mais, e o filme é chato, não te entretém, tu não vê a hora de acabar. E isso não acontece nesse filme. Você fica o tempo todo envolvido com esses personagens, dá algumas boas risadas, porque os personagens, em alguns momentos, outros são mais caricatos do que outros, mas ele é um filme na medida certa, assim, a pé no chão. Então acho que é bem legal e fica a dica aqui pra vocês, tá? Então agora a gente vai se aprofundar na parte com spoilers do filme, tá? Onde eu vou contar como se desenrola, o impacto que essa criatura mitológica, essa lenda, esse folclore, né? Se enraizou na nossa mídia, notícias, teorias de conspiração. Ah, o exército sabia e ele ocultou, a mídia não quis revelar a verdade porque tá ganhando algo com isso. Sempre tem essas teorias, né? E a gente fala mais sobre isso no final do vídeo.
A família Silva, né? Aqui a gente tem esse personagem que, depois que ele foi pra cidade, ele volta com essa esposa grávida, né? Que não é esposa, porque eles ainda não se casaram. Os irmãos dele pegam no pé dele, dizendo que ele tá muito fresco depois que foi pra cidade e tal. A gente não sabe por que ele foi, o que ele foi fazer até uma boa parte do filme, né? Enfim, ele só de repente volta com essa jovem grávida, né? Maria Alicia, que provavelmente está vivendo a pior experiência da vida dela, né? Não basta ela ter saído do conforto da sua vida lá da cidade, vem para uma cidade do interior onde ela não conhece ninguém, já é um lugar totalmente insalubre, pessoas muito esquisitas e ela é meio que maltratada pela sogra ali, porque a mulher é muito grossa, ela é uma estúpida, assim. E eu já teria, ó, pego minhas coisas e ido embora, mas enfim, né? Aqui é. Vamos lá, ela tá numa situação ali bem complicada, ainda mais com um barrigão, né? E o cara também é um bunda mole, tá? Esse personagem é muito bunda mole, ele é muito passivo. Os irmãos dele, ele tem. Vamos lá, tem o pai dele, que é o cara que confrontou a criatura no começo do filme aqui, né? Ele teve sua cadelinha assassinada pela criatura, tá perdendo animais, cabras, galinhas, boi, enfim. Ele tá muito puto, mas ele falou: o que tá atacando aqui a nossa fazenda é um chupa-cabras. E os filhos estão, nada, isso aí é obra lá dos Carvalho, aqueles filhos da puta, aqueles babaca, não sei o quê. Aí a gente fica, por que eles têm tanto esse ranço, né? Essa mesma pergunta é feita pela Maria Alicia, por uma outra moça que tá ali na casa, que é cunhada, né? Namora um desses rapazes ali. Não foi bem falado o que ela é ali nessa família, a tal de Kika. E a Kika vai lá e conta pra ela, olha, muito tempo atrás, essas terras, essas montanhas aqui, era tudo da tua sogra aí, né? Da família dela. E ela foi a primeira mulher branca ali dessa família a se envolver com um homem de cor, ela fala assim, né? E a família ficou muito puta, muito possessa, enfim. E aquilo ali repercutiu. Aí então aquelas terras foi dela, ela se casou, prosperou, teve filhos, é um lugar onde tem muita fruta, tudo que eles plantam dá tudo certo, eles foram prosperando. E um dia, de repente, surgiu um senhor meio misterioso que veio do sul do país, oferecendo para ele uma boa quantia de moedas de ouro para vender essa propriedade, essas terras, e ele, não vou vender, isso é da família da minha esposa, não tem interesse em vender. O cara ficou meio chateado. E quando que ele sai dali, de repente, esse pai de família, que o pai do protagonista, ele tá saindo ali da lavoura, ele encontra o cara degolado, daí ele fica super assustado. E quem encontra esse cara degolado são os seus filhos, a família Carvalho. E nesse momento, eles dão uma surra nele, os filhos do Sr. Silva aparecem, para todo mundo se apanha, se machuca, tem uma surra, assim, violenta de todas as partes. E o senhorzinho Silva pede misericórdia para eles pararem de brigar, né? E fala que ele vai dar as terras dele para eles em troca dessa trégua. Vamos criar uma trégua aqui para que a gente não continue mais com essa violência. O acordo é feito, né, de forma verbal. Tanto que o que sobra para eles é aquele ranchinho onde eles moram, aqueles pouquinhos animais. E a teoria dos filhos da família Silva ali é que eles não estão contentes com isso. Eles já têm todas essas terras, todas essas propriedades, mas eles ainda querem dar um fim na família Silva. Eles alimentam esse pensamento. E o senhorzinho não tá nem aí para eles. Ele fala assim, não, quem tá atacando a nossa fazenda é o chupa-cabras. Eu o vi. E a galera, não, isso não existe, enfim. Aí, em determinado momento, eles sacrificam um porco para fazer um almoço de família ali e tal, comem, e parte desses animais que eles estavam perdendo, alguns desses irmãos da família Silva resolvem ir vender lá para um cara que tem uma bodega. Gente, que lugar insalubre. Eu fiquei com 3 tipos de nojo durante essa cena. Vocês vão ver em alguns momentos que eu vou tentar deixar aqui na edição. Mas eles chegam nesse lugar, é um boteco podre, sujo, enfim, sujeira, cara. Enfim, tem uns caras lá bebendo e tal. E eles vão lá e vendem carne pro cara, numas latonas assim. E eles falam assim, cara, a gente quer tantos cruzeiros. Eu acho que era 50 cruzeiros. E o cara fala, não, vou dar 30. Aqui a gente já começa a ter algumas pistas de que período pode estar se passando essa história por conta da moeda, certo? Cruzeiros. O cara vê que a lata tá com um cheiro meio suspeito, mas enfim, fechou o negócio. Pagou 30 cruzeiros e uma garrafa de cachaça. E eles tomam a tal cachaça ali, porque eles têm que acabar com essa garrafa antes de ir para casa, porque senão o pai deles vai ficar muito chateado que eles fecharam um acordo abaixo do que foi combinado. Mas enfim, chega
alguns desses membros da família Carvalho ali no restaurante. No dia que aquilo ali for um restaurante, pelo amor de Deus, a galera vai morrer da fome, mas ninguém come lá, cara. O lugar é muito salubre. Eles chegam lá e pedem algo pra comer e o rapaz que trabalha pro dono da bodega ali, o Albino. O Albino vai lá, pega aquela... Cara, a hora que ele tá virando aquela lata de carne podre num tonel de madeira... É horrível, gente. Que cena nojenta, cara. É isso que eu tô falando. O Rodrigo Aragão capricha ali nos efeitos práticos, nas coisas. É uma nojeira. Enfim, o cara vai lá, frita num óleo de 17 anos que tá ali numa frigideira e serve a carne para algumas pessoas, menos pra família Silva, que tava só tomando a cachaça pra ir embora. Eles ficam ali trocando umas farpas, mas eles não se envolvem em briga por conta daquela trégua, né, que eles fizeram, aquele acordo, né? Mas solta algumas faíscas, né? Umas farpas. Só que do nada, aqui vem aquele momento meio exorcista, onde aqueles membros da família Carvalho começam a vomitar uma gosma verde, vomitar um líquido verde horroroso, cena nojentíssima. Outros dois caras que estavam ali no bar, bem aleatórios, estavam comendo a carne, vomitam, o Albino vomita, um monte de gente vomitando, e a família Silva, tipo, o que tá acontecendo aqui? Daí eles levantam, falam, apontam pro cara da bodega, você nos vendeu carne podre, carne estragada. Daí ele vai lá, ele aponta pros caras da família Silva, assim, não, foram eles que me venderam. Aí o pau tora, os caras começam a sair na porrada e tal. E aqui tem um momento bem interessante, no meio desse conflito e tal, tem um cara que tava ali no bar, tomando uma cachaça, mas ele toma a cachaça com meio que uma cara de nojo, larga a cachaça e sai fora. E pronto. E fica por isso, esse cara não aparece mais no filme. Segura. Pautorando, os caras brigando, gente se machucando, arranca a orelha e não sei o que e tal. A família Silva foge no meio da mata, porque um desses irmãos ele é cadeirante, né? Ele é cadeirante por conta do primeiro conflito antes do pacto lá. Né? Ele levou um tiro e ficou cadeirante. Ele é carregado pelo irmão e tal, os caras fogem no meio da mata. No meio da mata eles encontram o pai morto. Enquanto o pau tava comendo lá no boteco, no bar... O pai deles nem fazia ideia que eles estavam lá no bar brigando, né? Ele estava tentando fazer uma armadilha com uma galinha, usando uma galinha amarrada para atrair o tal do chupa-cabra. E não é que o chupa-cabra aparece, realmente, ele vem com uma maquiagem muito legal, tá? Aqui a prótese, os efeitos práticos, a maquiagem, o traje que o ator interpreta o chupa-cabras veste aqui é muito legal, cara, bem legal. Ele tem um visual meio criatura do pântano, assim, sabe? Uma coisa bem diferentona. Tem uns espinhos nas costas. Depois, na parte que eu vou falar sobre a lenda e os relatos das pessoas, você vai ver que alguns detalhes da criatura que batem com aqueles informativos, né? Então, basicamente, essa armadilha funciona. O chupa-cabra chega ali e o pai da família Silva, que é um senhorzinho, assim, ele pega e vai dar um tiro no chupa-cabra, só que um ferrolho volta e acerta ele e mata. E ele cai. Ele não só cai como igual um boneco de pano no meio do mato, porque eles literalmente... Só de lembrar, isso aqui é muito bom. Realmente cai um boneco de pano no chão. E fechou. O senhorzinho morreu, pecado. E aí eles encontram ele ali, né? Os filhos encontram ele na mata ali por conta daquela trilha que dava acesso à casa da família. E eles encontram ele morto, desesperados, tal. Eles, isso deve ser obra da família Carvalho. E aí começa aquela brigaceira. O que eles fazem? Eles vão pra casa, levam o corpo do pai, a mãe tá lá chorando, em prantos, cuidando dele. A Maria Alice, ela... Meu Deus, o que eu tô fazendo daqui? Que caos, que bagunça, cara. Ela tá lá sentadinha, né, não sabe o que fazer. Aí os irmãos se armam e vão até a casa dos Carvalho, que estão lá na sua respectiva casa com uma mãe que é um anjo. Essa mulher é um anjo. Ela tem momentos, essa mulher ali, que ela me assusta muito mais do que o chupa-cabras, tá? Ela tá lá cuidando do ferimento dos filhos, chamando eles de bundão, que eles são uns cagão, só tem tamanho, por isso que nunca vão arranjar mulher, e tá lá costurando a cara de um dos filhos e tal. Tem um ali que parece o Hagrid do Harry Potter, o cara é gigante, assim, gordão, cabelo comprido, a barba, assim, desgrenhado, enorme, mas tá lá igual uma criança chorando, né, porque a mulher tem que costurar ele, enfim. Daí, enquanto ela tá dando uma lição de moral neles, falando que eles são uns merda, não sei o que, do nada, o primeiro susto do filme. Ela leva um tiro dos irmãos Silva, que chegaram escondidos lá na mata, e o tiro pega aqui, ó, e atravessa aqui. Não, mas do nada, velho, do nada mesmo, não foi
Sabe quando você tem aqueles momentos meio telegrafados, que você já sabe, ih, vai dar merda? Ali tu não tu sabia que ia dar merda em algum momento, mas não naquele momento, assim. E fui pego de surpresa de forma positiva. Deu, tá que legal. Ela já cai meio que gorgolejando ali, né? Falando com sangue na boca e tal. E ela fala assim, mata esses filhos da puta. A mulher tá com, não só com sangue aqui, mas sangue nos olhos mesmo, né? E os caras ficam desesperados, aí leva tiro e tudo, tal. Os caras, todos eles levam tiro praticamente, esses irmãos Carvalho. E os irmãos Silva lá, pensei, pô, os caras vão matar todo mundo, né? Aí não dá muito certo não, cara, porque o conflito vai avançando. O negócio, aí que eu falei, que a violência vai começando a subir. Tem um membro da família Carvalho, salvo engano o nome dele é Ivan. É um cara que ele já é cego de um olho por conta do primeiro conflito. Eu vou chamar de primeiro conflito, que é aquele que resultou no pacto e na trégua, né? O pai da família Silva lá, né, o patriarca, entregou as terras em prol de, chega de violência. Mas aquela briga foi muito violenta. Inclusive, como eu falei, todos eles se machucaram, né? E esse tinha perdido um olho. Um dos outros filhos apanhou tanto que ele ficou meio, a bublé das ideias, tem um talho aqui na cabeça. Um outro lá que ficou aleijado, né? Então, todo mundo meio que se ferrou bastante. A família Silva saiu perdendo muito nesse conflito, mas os irmãos Carvalho também saíram com algumas marcas, né? Então esse Ivan, ele é o mais alucinado, cabelo comprido, uma barbona, aquele olho branco, a cicatriz, enfim. Esse cara, ele é tão encapetado, ele é a encarnação do mochila de criança, velho. Ele sai pra briga, e ele pega um dos caras que ele atirou, e ele degola, e arranca a cabeça, levanta a cabeça, que é assim, aquela loucura assim. Legal, tá? Muito legal. A prótese, eles não mostram muito, não dão muito detalhe, pra gente não ter acesso também ao visual daquela prótese, porque, pô, é difícil, né? Rosto, braço, perna, é mais fácil deles fazerem próteses e parecerem reais, mas o rosto é muito, tu percebe, se não for muito realista, tu percebe que é uma prótese, daí fica meio esquisito, né? Então eles mostram bem por cima, com muito sangue, cabelo e tal, e tu não vê direito, mas beleza, ele arrancou a cabeça do cara no ódio, com facão. E os irmãos vão tendo várias baixas, né? Aqui a gente morre o irmão, o que era cadeirante, morre esse que tinha um talho na cabeça, morre o outro que era o irmão malandro, aquele que era para ter ido buscar o irmão na estação e não foi, e sobra o Douglas, que é aquele personagem que foi, que é o que abriu o filme, né, que estava lá na estação, e ele estava indo ali avisar que, na verdade, o pai deles não foi morto pela família Carvalho, foi um acidente com arma, porque ele acha dentro do rosto do pai morto o tal do ferrolho. E em vários momentos do filme mostrava lá ele arrumando as armas, ele falava da importância de manter a manutenção das armas ali para não, né? E ele, bem nessa lembrança, nesse flashback, mostra ele mexendo no tal do ferrolho. E, olha só que interessante. Ele queria ir lá evitar o conflito, mas quando ele chega lá, o conflito já tinha virado uma carnificina. Morreu gente pra caramba. E quando ele chega lá, ele tenta desviar. Aí esses irmãos que sobreviveram vêm atrás dele. E nesse meio tempo em que ele tá lá tentando sobreviver, o Chupa-Cabras aparece numa cena muito foda na casa da família Silva. Porque dá a entender que o Chupa-Cabras é atraído por sangue. Olha só que louco. Na hora que o cara tá sendo velado dentro da casa, eles fazem uma espécie de sangria no corpo dele e cai numa vasilha o sangue do pai da família Silva, né? Aí alguém vai tirar, aquele sangue derrama e tal, e a porta da casinha tá aberta, virada lá pro mato, né? Aquela neblina e tal. E tu escuta um som bem específico, que é o som do Chupa-Cabras do filme, e ele vindo assim, meio se arrastando na neblina, assim, cara, que cena bem construída. Ele entra tal, e luta, e passa a lambida na mãe da família Silva. Morreu também. Aí sobra quem que tava na casa apenas? A tal da Kika e a Maria Alicia. E elas correm, fogem do Chupa-Cabras, entram num rancho, ele tenta arrebentar o rancho. Aí uma delas fala assim, a Kika fala pra ela assim, entra nesse baú, ele não vai te achar. Entra nesse baú, eu vou pular pela janela e vou atrás de ajuda. E a Maria Alicia, que tá grávida, se esconde lá dentro. E a Kika vai abrir a janela, o Chupa-Cabra tenta entrar, ela sai pela frente, enfim, o Chupa-Cabra dá uma rondada ali no rancho, mas ele vai atrás da tal da Kika. E ela vai numa cachoeira, dá a impressão que ele não pode entrar na água, mas ele entra, não era o caso. E eu até pensei que eles iam arranjar essa desculpa de, ele não pode entrar na água, talvez para não estragar o traje, né, do Chupa-Cabras. E eu pensei, será que eles vão por... vai ficar meio forçado, vai ficar esquisito, né? E... é uma desculpa meio esfarrapada, né? Vou ficar aqui na água de boa, aqui, ó. Aí o Chupa-Cabra não pode me pegar. Porra, é meio forçado. Só que, primeiro, isso não tem vínculo nenhum com a mitologia da criatura, nunca ninguém falou sobre isso.
E eu pensei que talvez eles fossem por esse caminho para tomar essa liberdade criativa justamente por conta de limitação de orçamento. Errado, julguei antes, e o bicho pula na água e tal, e já era Kika também. Volta lá pro nosso amigo Douglas se ferrando. E aqui que começa um dos problemas do filme, na minha opinião. O filme se estende um pouco demais do que precisava. Eles inserem um novo personagem aqui, que é o velho do saco, que faz parte do folclore, das lendas, né? É uma cena muito bem feita, né? A maquiagem dele, tudo, ele fica fazendo um ritual de troca de pele e tal, uns negócios meio exóticos. Ele mata um dos irmãos Carvalho e salvou o protagonista ali sem intenção, porque ele ia matar o nosso protagonista aqui também. Só que num momento bem aleatório, não precisava desse cara, daí chega os dois irmãos Carvalho que ainda estavam vivos. O Ivan, aquele malucão, e o outro que supostamente era pra ser o mais sensato, mas enfim, escroto também. E eles matam o velho do saco. E nesse confronto ali com o velho do saco, o nosso protagonista consegue fugir no meio da mata. Eles pegam ele de novo, amarram ele e vão fazer assim, ó. Antes deles pegarem ele, ele se esconde naquele mesmo rancho onde em algum momento a esposa dele estava se escondendo, mas ela já não estava mais ali, porque ela foi atrás da Kika, né? Quando ele chega ali, os caras estão armados e ele não, só que lá dentro tem armas. E ele vai botando pólvora na arma, tal, só que ele não tem munição, ele pega um prego e bota ali. E ali os caras quase entrando no rancho, ele pega e dá um tiro. E arranca um pedaço da mão daquele cara, o Ivan, o malucão lá. E aquela gritaceira e sangue. Aí o outro cara enfia a mão por dentro de um buraco na madeira para tentar pegar a perna do nosso protagonista. Ele pega e enfia uma serra na mão dele. Aí a faca atravessada aqui. Quando o cara tenta puxar no buraco, não vai porque a faca tá aqui e não passa, né? E aí se ele puxar aqui vai rasgar a mão dele e tal. Ou seja, tem esse cara tá preso e o outro tá todo fudido com a mão. Então só sobra um cara lá pra enfrentar o nosso protagonista, que é o cara que eu chamei antes de uma pessoa mais coerente, uma pessoa um pouco mais sensata. Mas enfim, é outro imbecil, né? Quando eles chegam lá, o chupa-cabras aparece de novo. Passa a lambida também naquele cara que tava com a mão presa lá por causa da faca, né? É arrancado lá e estraçalhado também. E só sobra o Ivan e aquele cara ali. E o nosso protagonista é pego por eles, é amarrado e eles usam ele como uma isca para atrair o tal do chupa-cabras. E como eu falei, o filme se estende um pouco mais, né? Porque fica, tipo, pega ele, amarra ele, solta ele, amarra ele de novo, enfim. E demora um pouco nessa transição até o chupa-cabras vir, de fato, e confrontá-los. Aí ele mata o irmão sensato, digamos assim, sobra o Ivan e o nosso protagonista. O Ivan, maluco, tá? Ele é maluco, ele tava querendo matar o nosso protagonista, mas ele falou assim, eu vou te usar como isca ainda, pra pegar o tal do capeta, né? Ele fala, vou pegar esse capeta, não sei o que. Eles lutam mano a mano com o capeta ali, que é o chupa-cabras, e passa facada e leva tiro e tal. E chega num momento que tu até torce pro Ivan sobreviver, porque apesar dele ser um maluco, psicopata, esse personagem aqui, ele é muito carismático. O ator aqui é muito bacana, ele é engraçadão, cara. O bicho é muito escroto. E ele sai na porrada com o chupa-cabra, eles chegam no covil dele, né, onde tem alguns ossos humanos, ossos de animais, eles, dá-lhe porrada e fura, ele pega um osso de algum bicho que tava morto, enfia no olho do chupa-cabra, e a luta é sangue, gore, muito louco. E o nosso bundão protagonista pega o rifle que era do Ivan e na cabeça do chupa-cabras, que tomba pro lado e já era. Só que o Ivan falou assim, ó, nós acabamos com esse filho da puta, né? Todo com a barriga, tudo pra fora, né? Da barriga, assim. E deita aqui, aí morre, né? Porque daí, tipo, ele tá já todo fodido. Ele já tinha perdido muito sangue e tal. Enfim. Muito boa a construção desse personagem, porque ele é um vilão. Ele é um filho da puta. Ele é um cuzão, sádico, cruel. Mas enquanto ele tá em tela, é divertido ver ele, cara. O bicho é muito engraçado. O ator é muito bom, cara. Enfim. Aí o nosso protagonista tem uns flashbacks, novamente, inserindo informações que não levam a lugar nenhum. Por exemplo, um desses irmãos que eu falei que era o sensato, tem um diálogo bem breve com o nosso protagonista, enquanto o irmão dele, o Ivan, tá desmaiado por conta da perda de sangue, antes do confronto final ainda, tá? E lá eles têm um diálogo do tipo assim, sabe por que eu te odeio? Porque antes de tu se mudar pra cidade, tu teve um caso com a minha irmã, tu abandonou ela, foi pra cidade e por culpa tua, ela ficou depressiva, pulou da cachoeira e se matou. A culpa é tua. Daí, tá, beleza. Isso justificaria o ódio dele pelo rapaz? Beleza, tá tudo certo. Mas qual a relevância dessa informação pro espectador naquele momento? Porque não precisava dessa informação. Porque
a gente já tinha comprado a ideia de que eles se odiavam por conta de um confronto de família antigo. E fora todo o fato de todos os irmãos estarem mortos naquele momento ali. Então, né, todo mundo morrendo, pai, mãe, todo mundo morrendo. E os caras estão falando... Enfim. Se isso tivesse sido implantado um pouquinho antes, no começo da história, seria interessante. Aí eles vomitam outra coisa na gente agora que também não precisava. Porque o nosso protagonista fala que ele foi pra cidade estudar medicina, né? E ele fala... eles estão brigando ali, né? Ele fala assim, tu foi lá pra cidade? Agora tu acha que tu salva pessoas? Tu se acha melhor que os outros? Não sei o que. Ele fala que não. Aí dá aquele silêncio, ele fala assim, ó. Eu transei com uma viciada, né? E aí engravidei, por isso eu fui banido. Então eu tô voltando pra cá porque eu fui banido da medicina. Ou seja, a informação da Maria Alicia ser uma drogada não traz um peso que a gente gosta. Não faz diferença. A Maria Alicia tem pouco tempo de tela também. Então, ali, tipo, não precisava dessa informação. Acho que, enfim, encheu linguiça, assim, sabe? Sabe quando tu infla demais o roteiro com coisas desnecessárias? Não precisava, tá? Ok. Beleza, como eles derrotaram lá, o Ivan e ele derrotaram o Chupacabras, né? Ele vai se arrastando, assim, voltando lá pra casa. Aí ele para numa cachoeira onde ele tem alguns flashbacks do tal rolê que ele teve com a irmã da família Carvalho antes dele se mudar pra cidade. Desnecessário. Uns peitinhos free aqui também que não precisava, né? Uma exposição gratuita, assim. Enfim. Importante fazer um adendo, tá? Não tenho nada contra o nudismo no cinema ou o sexo no cinema. Se faz parte da narrativa, se contribui com a história, tá tudo certo. Mas ali do nada só uma mulher que mostrou o seio gratuitamente. Isto eleva a faixa etária do filme, né? Tipo, se tu vai comercializar esse filme, tu dificulta o acesso dele, né? Então, tu não pode botar uma criança pra ver esse filme nunca. Tá bom que tem muita violência, muito gore, mas daí tu vai dificultando ainda mais a distribuição disso a nível comercial, né? E pra nada, porque, como eu falei, não tem uma utilidade narrativa. Enfim, ele tem essas lembranças e tal, ele daqui a pouco, do nada, o Chupacabra que tinha levado um tiro na cabeça volta pra atacar ele. Ele morde aqui o nosso personagem e tal, que pega uma pedra, bate na cabeça do Chupacabra e esmaga o Chupacabra com a pedra, assim, ó, com ódio, que ele vira um patê. Boa maquiagem, bons efeitos práticos aqui, ó, sensacional. Aí, do nada, aparece a nossa Maria Alicia, que tava na mata, perdida, desorientada, né? Aí ela acha o nosso herói, chama ele pelo nome, e ela vê que ele tá sobre o corpo de uma pessoa normal, um homem humano mesmo, né? Só que com a cabeça virada num patê. E quando ele olha pra ela, assim, a cara dele tá transformada num bicho, assim, dá pra ver que aquela mordida que ele sofreu, aparentemente, a maldição ali passou pra ele agora, né? Ou infectou, o que é, a gente não sabe o que é, né? E agora ele vai ser o novo Chupacabra e o filme acaba assim. Fim de filme, muito bom, achei super divertido, em vários momentos a gente fica tenso. Os efeitos especiais e práticos aqui são bem legais, bem convincentes. O exagero do sangue aqui é mais pontual, a maioria das vezes que aparece o sangue aqui ele é condizente com a violência que o gerou, né? Não tem tipo assim, levou um tiro na mão, explode sangue pela cena toda, não é tão tarantinesco desse jeito, mas, pô, bem legal, cara. Eu acho que esse é o terceiro filme do Rodrigo Aragão que eu assisto. O primeiro foi Mar Negro, que eu assisti há muito tempo, inclusive preciso rever, quem sabe eu trago aqui pro canal. E Fábulas Negras, é um compilado de histórias num filme só, né? Que eu lembro, preciso reassistir também, que eu lembro de ser muito legal. Tem alguns exageros visuais, assim, umas nojeiras. Ele traz aqui a nojeira na cena dos vômitos verdes lá, que eu achei meio forçado, não precisava. Mas enfim, faz parte. O Rodrigo gosta muito dessa parte visceral, essa coisa nojenta, o gore, o trecheira, tá tudo certo. É a proposta do filme. Não tenho como ir contra o produto, ao que ele se propõe. Mas são alguns detalhes, alguns ajustes que poderiam talvez facilitar a comercialização. É um produto, querendo ou não, né? Todo filme é um produto. E quem sabe isso faria com que ele ficasse um pouquinho mais palatável e comercializável, né? Quem sabe um grande streaming poderia comprar, né? Tipo, bom, hoje ele tem
no catálogo da Prime Video, né? Mas quem sabe ser feito e produzido e bancado por um grande streaming, né? É isso que eu quero dizer, porque ele é um filme totalmente independente, né? Saiu sei lá, do bolso dele ou de financiamento coletivo. Quando eu falo que o filme ele é um filme independente, né, com baixo orçamento, tem muitas pessoas que podem interpretar isso como algo negativo, né? E eu vejo isso como um ponto muito positivo. Mostra que o Brasil não depende de Hollywood para criar os seus próprios monstros. Aqui a gente tem uma criatura muito legal, tá? Melhor do que muitos visuais de filmes de terror gringo, né? E, acima de tudo, o monstro é meio que só um pano de fundo para contar uma história de rivalidade entre famílias, intolerância e mostrando que a falta do diálogo é o que cria grandes caos, né? E o fato de pessoas terem tanto ódio, né, umas das outras, seja por preconceito, seja por rivalidades, enfim, tudo isso é o que cria os verdadeiros monstros, né? Então, eu gostei da mensagem que o filme traz aqui também, tá? Então, a gente não tem que, tipo, uma história de origem do chupacabra, de onde ele veio. Ele veio do espaço, ele veio de algum rio poluído. Não tem esse embasamento. A princípio, eles estão lidando ali com o dia a dia e reparam, pô, meus animais estão sendo atacados, deve ser o chupacabra. Então, a história vai evoluindo daí. Mas, tá, ele é de longe a coisa que eles têm que se preocupar. As pessoas são muito mais perigosas. Tem um podcast chamado República do Medo, ou RDM, o episódio 83, onde eles chamam Carlos Machado, que é um especialista na área, né, de ufologia e tal, e ele conta como ele teve uma participação ativa nas investigações dessas cenas. Então eu quero deixar aqui o link para vocês poderem escutar e para vocês tirarem suas próprias conclusões, né? Se é verdade, se é lenda, se é boato, se é só uma coincidência, mas o podcast é bem bacana, bem envolvente, bem completinho. Ele fala sobre tudo como ele vivenciou aqueles momentos, como aquilo ele parecia que estava vivenciando um arquivo X na época, né? Bem legal. Vou deixar aqui para vocês e vamos encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Recomendo que assistam esse filme, assim como outros filmes do Rodrigo Aragão. Caso já tenham assistido, deixe aqui nos comentários a sua opinião a respeito do filme, o que vocês acham sobre a lenda dos chupacabras, se você realmente acredita ou acha que é tudo balela, ou, melhor ainda, caso você já tenha vivenciado uma experiência ufológica, né, diferenciada, conta aqui nos comentários que eu quero ler e quero saber a opinião de vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e até a próxima.